Hoje vou falar sobre um alimento delicioso, além de muito nutritivo. São as castanhas, as nozes, os pistaches e todos esses alimentos aí do grupo oleaginosas. Elas pertencem a esse grupo lá na pirâmide dos alimentos que nós nutricionistas conhecemos muito bem, que são as oleaginosas. E o que são as oleaginosas? Quando nós pensamos, nessa palavra oleaginosas, nós já lembramos em gorduras, óleos. Elas são muito ricas em gorduras mesmo, mas são gorduras do bem, são as gorduras monoinsaturadas. E essas gorduras, elas são muito conhecidas especialmente pelo bem que elas trazem para nós, para o nosso coração, para a nossa saúde cardiovascular. Os efeitos dessas gorduras e de outras substâncias que estão presentes aqui nesses alimentos, assim, são incríveis, são inúmeros. Eu ficaria um dia inteiro somente falando dos benefícios nutricionais das castanhas. A quantidade das oleaginosas também tem que ser controlada, né? Porque elas são muito saborosas e muitas pessoas, quando começam a comer, comem pacote. E por serem ricas em gorduras, elas acabam sendo um pouco mais calóricas. Vale lembrar que, só para você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína também tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. É mais que o dobro das calorias do carboidrato e das proteínas. Mas é uma gordura e é uma caloria do bem, não é uma caloria vazia. Então não consuma com medo, mas consuma apenas na quantidade certa, que aí você vai ter esse benefício e também não vai engordar. Pelo contrário, elas podem até contribuir para o emagrecimento. Por serem fontes de gorduras e também de fibras e por terem muitas proteínas, elas aumentam a saciedade. Então, ao consumir uma porção de oleaginosas, você se sente mais satisfeito. Com isso, você perde a fome e evita que você vá consumir outros alimentos. O melhor horário para incluir, então, as oleaginosas, eu diria que lanches da tarde. É a melhor forma, é o horário que eu mais oriento os meus pacientes lá no consultório. Por quê? Esses alimentos, eles contêm uma substância chamada beta-citosterol. E esse beta-citosterol é uma substância que ajuda a controlar a contrabalancear o cortisol, que é o nosso hormônio que nós produzimos especialmente em situação de estresse. Então é interessante consumir esses alimentos nesse horário da tarde. Também temos uma diminuição da serotonina, que é aquele hormônio da alegria, do bem-estar, e esses alimentos, eles são capazes de aumentar então a nossa serotonina, garantindo aí uma diminuição da ansiedade. Além dessas substâncias, nós temos também a presença da vitamina E. Ela está muito concentrada, especialmente nas nozes. E nós temos um tipo de noz, que é a noz pecan, que além de ter esses benefícios nutricionais, ela tem uma grande atividade anti-inflamatória. Então é excelente para o paciente obeso, para pessoas que tenham excesso de peso, ou até mesmo para quem sofre de doenças relacionadas ao sistema inflamatório, né? Então vale a pena incluir aí a noz pecan. E a noz pecan também, ela tem uma quantidade muito grande de arginina. A arginina é um aminoácido que ela é precursora do óxido nítrico, que é um gás que nós produzimos no nosso corpo que melhora a vasodilatação. Com isso, diminui muito a agregação plaquetária. Então, pessoas que têm uma tendência ou que já sofreram aí de placa de ateroma, é muito interessante consumir as castanhas, especialmente a noz e a noz pecan, que também não é muito conhecida aqui no nosso país. Interessante falar também sobre a castanha do Pará. A castanha do Pará é a melhor fonte natural que nós temos de selênio, que é um mineral altamente antioxidante. No ano passado, em 2014, eu participei de um congresso lá no Pará, um congresso de nutrição funcional, e eu sempre soube que consumir uma castanha por dia é o suficiente para atender essa necessidade do nosso corpo de selênio. E aí, olha que interessante que eu ouvi de um pesquisador lá. Ele apresentou um estudo comprovando que se você consumir a castanha do Pará, né, agora também conhecida como a castanha do Brasil, se você consumir a castanha do Pará no Pará, uma ao dia já é o suficiente para atender a nossa necessidade de selênio. Mas se você consumir a castanha do Pará na região sudeste, você precisaria de 2 castanhas para
para alcançar essa necessidade do selênio. Então, no transporte, no armazenamento, até que esse alimento chegue realmente à nossa mesa, já perdeu muitos nutrientes. Então, melhor para nós que moramos aqui na região sudeste, nós podemos consumir 2 castanhas do Pará ao dia. Aí você pensa, poxa, Andresa, você está de brincadeira com a minha cara, né? 2 castanhas só por dia? Então, qual que é a necessidade, a recomendação que eu oriento normalmente? Uma porção de 30 gramas. Então, aqui, olha, 30 gramas, exatamente 30 gramas. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 castanhas do Pará, uma noz, né, que são 2 metades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 amêndoas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 macadâmias aqui, partidas ao meio, na verdade 7. Então essa seria uma porção, né, de aproximadamente 30 gramas. Olha só, para quem não tem a balancinha em casa também, dá para você fazer o seguinte, para você porcionar de acordo com a sua mão. Minha mão é grande, né, cabe muita coisa. Mas olha só, não é tão pouquinho não, uma porção, então até que é caprichado, né? Então dá realmente para fazer isso daqui ser um lanche da sua tarde, né? Ou também você pode colocar no café da manhã. Uma dica também bem interessante para um lanche da tarde é você sempre consumir uma fruta. E eu gosto de controlar também a carga glicêmica, ou seja, a velocidade de absorção do açúcar da fruta, da frutose, com uma proteína. Então essa é uma porção de proteína fantástica para você colocar junto no consumo da fruta. Então poderia consumir uma porção de oleaginosas, mais uma maçã, ou uma pera, ou um kiwi, ou uns 3 morangos, ou uns 8 bagos de uva, que seria equivalente a uma porção de frutas. Então uma dica bem interessante para você, para facilitar então o seu dia a dia. Então fique sempre ligados comigo. E acesse também a minha página, lá curta a minha página, Doutora Andresa Amorim, nutricionista, no Facebook. E aí você sempre vai ter uma dica como esta, bem interessante para o seu dia a dia. Bom, eu recebi um e-mail aqui da nossa telespectadora Juliana Medeiros. Ela escreveu direcionando a pergunta para a doutora Renata, o que é Botox e para quem é indicado? Então, Juliana, o Botox nada mais é do que uma toxina fabricada pela bactéria Clostridium botulinum. Qual a função dela? Vai paralisar a musculatura. Então, se você tem rugas dinâmicas, ou seja, feita pelo excesso de expressão, ela pode atuar atenuando essas rugas e melhorando a face ou até, por exemplo, o pescoço, o colo, de outras formas. Aonde pode ser aplicada? Na testa, essas ruguinhas que a gente faz quando eleva a sobrancelha demais. Aqui entre os olhos, né, na região que a gente chama de glabela. Pode ser aplicada aqui na região periorbicular, para essas ruguinhas, o pé de galinha, né, que a gente chama. E pode ser aplicada também para hiperidrose axilar. Doutor, o que é hiperidrose axilar? É quando você tem o suor excessivo na região axilar. O Botox age bloqueando esse suor. E uma outra pergunta, uma outra dúvida que as pessoas têm muito: quanto tempo dura o Botox? Geralmente de 3 a 4 meses, sendo que para a região axilar a gente pode estar estendendo de 6 a 8 meses. Então, Juliana, espero ter esclarecido a sua dúvida e estou te esperando aqui. Se você tem ruguinha, tem pé de galinha, tá com a sobrancelha um pouquinho mais baixa, vamos fazer um Botox.